Rapaziada, vocês pediram e cá estamos nós trazendo mais um conteúdo para vocês. Dessa vez, como calcular a escada em L. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt e nesse vídeo hoje vou mostrar para vocês então como que faz para calcular uma escada em L. Mas primeiro, quando que a gente usa uma escada em L, né? Primeiro por um motivo estético, né? Um motivo arquitetônico, às vezes o profissional ele quer essa escada num formato em L para dar um efeito diferente, ou quando eventualmente a distância linear entre o ponto que você vai sair e o ponto que você vai chegar, na hora que distribui os degraus não dá o comprimento suficiente para a escada ser num lance só, como a gente fala, né? Então, vamos explicar aqui para vocês, caso a gente precise fazer um L, como que é o jeito certo, tá? Então eu fiz um exemplo aqui bem básico, onde eu coloquei 13 degraus, tá? Com 18 centímetros de altura de espelho, cada degrau, ok. E com isso a gente consegue vencer uma altura de 2,34 metros. Então vamos imaginar que aqui seria, por exemplo, você chegou numa casa de um terreno em aclive e tem uma escadinha na entrada, poderia ser algo nesse sentido. Então se vocês repararem, a gente tem o mesmo formato da escada convencional, porém com uma única diferença. Você sobe um pouquinho e encontra esta área que a gente chama de patamar. O patamar é uma área onde permite você fazer o giro para você poder mudar de direção. Então, caso você tenha alguma coisa em mãos, né, carregando uma caixa, alguma coisa, ele facilita você conseguir virar. Danilo, e se eu quiser nesse patamar fazer degraus também, que é o famoso leque, né, que o pessoal conhece? Dá para ser feito, contudo, principalmente em imóveis comerciais não é recomendado, tá? Se você for fazer uma escada nova num espaço comercial não é recomendado, até por uma questão de aprovação no bombeiro, rota de fuga e outras coisas, pode ser que dê problema. Então, não é recomendado escada em leque para imóveis comerciais. Mas se você quiser fazer o leque, né, vamos desenhar maior aqui. Vamos falar que você tem essa situação, né? Onde você vem subindo com o degrau e aqui você vai virar, ok. Você pode fazer 2 degraus, ou seja, só cortar no meio esse seu patamar, né? E aí você ganha um pouco de altura aqui. Ou eventualmente, dependendo aí da largura do seu patamar, você consegue até 3 degraus nesse patamar. O que fica ruim quando você tem esse leque no L? Perceba que apesar de nesse espaço você ter uma área legal para o seu pezinho, nesse espaço aqui fica apertadinho. Então se você precisar, né, na maneira de subir, apoiar o pé nesse cantinho, fica uma área meio perigosa. E principalmente, imagina que tem uma pessoa subindo e uma pessoa descendo ao mesmo tempo. Se chega nessa encruzilhada, uma das duas vai ter que parar e esperar, porque senão fica desconfortável. Diferente do patamar que não tem esse problema quando ele não tem a escada em leque. Beleza? Bora fazer o cálculo, que é o que vocês gostam. Então vou pegar aqui uma medida para a gente poder fazer um desenho de uma nova escada. Só um minutinho. Alguns momentos depois. Vamos considerar que a gente tem uma diferença de nível aqui entre o chão e a parte de cima de 3 metros. Eu gosto sempre de trabalhar com o degrau entre 16 e 18 centímetros de altura, que é uma altura confortável para você poder subir ou descer essa escada, tá bom? No caso aqui, vamos trabalhar então com degraus de 17 centímetros. Então essa vai ser a altura do nosso degrau. A conta é muito simples. É a distância, né, a diferença de nível, dividido pela altura do meu degrau. Então, 3 metros dividido por 17 centímetros, beleza. Então, se eu faço essa conta, daria que eu teria que ter 17,65 degraus. Mas, obviamente, a gente não consegue ter degrau fracionado. Então, a gente vai ter que aumentar esse número e recalcular essa distância. Então, teremos 18 degraus. Vamos refazer a conta. 3 metros dividido por 18 degraus, produção? 0,16. Para podermos ter 18 degraus, a altura de cada degrau vai ser de 16,6 centímetros. Então, vamos
já atualizar aqui, 16,6 centímetros. Ah, Danilo, mas e se eu fizer um degrau a menos e trabalhar com uma altura de degrau maior? Dá certo também. Se você for trabalhar, por exemplo, com 17 degraus, vai dar uma altura de degrau de 17,65 centímetros, que é a conta que a gente já fez aqui atrás, tá bom? Então dá para trabalhar dessa forma e você ir moldando, caso você prefira ter um degrau a menos na sua escada. Eu particularmente prefiro menos degraus. Vamos fazer então a conta? Vamos fazer a conta aqui com 17 degraus de 17,65 centímetros cada. Se eu for soltar todos esses degraus numa linha reta, considerando que ele vai ter entre 26 e 30 centímetros de largura a pisada, né, que é essa parte onde você apoia o pé, vamos considerar 28? Então eu multiplico a quantidade de degraus pela largura desse degrau. Então 17 vezes 28. Para a gente conseguir fazer uma escada reta com 17 degraus de 28 centímetros, a gente teoricamente precisaria de uma distância de 4,76 metros lineares. Vamos supor que a gente não tem essa medida, que a gente tem uma medida menor, tá? Então vamos dividir aqui. No cantinho aqui, gente. Vamos falar então, pessoal, que nessa largura aqui, nós tenhamos, por exemplo, 3 metros. Em 3 metros, quantos degraus eu consigo colocar? Quase 9. Arredondando. Só que a gente sabe que esse patamar aqui, ele é maior. Ele não tem o espaço de um único degrau. Geralmente, ele é quadradinho, ou seja, a mesma largura aqui, você vai ter aqui. Se a gente for considerar 90 centímetros a largura de uma escada, que é uma largura boa, confortável, dá para 2 pessoas passarem ali legalzinho, então ele vai ter 90. No que me sobra, então, 3 metros menos 90 centímetros do patamar, 2,10 metros. Agora sim, eu preciso ajustar quantos degraus vão caber aqui nessa medida. Então, produção, por favor, 2,10 metros dividido pelo 28 centímetros, que é a largura que a gente tem. Então, cabem 7,5 degraus. Aí, meio degrau não dá para a gente colocar, então a gente vai colocar 7 degraus, ok? E essa diferença de medida, esses 14 centímetros que vai sobrar? Ou eu aumento no patamar, ou eu diluo 2 centímetros em cada degrau e faço os degraus maiorzinho um pouco. Podemos pensar dessa forma, então? Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus e mais o patamar. Se eu fizer cada degrau desse com 30, a minha medida bate certinho e aqui o meu patamar com 90. Nisso, nós já utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus dos 17 que a gente tem. Portanto, faltam 9. Esses 9 é só a gente virar aqui e fazer os outros 9 para cá. Ah, Danilo, mas e se nessa largura eu não tiver comprimento suficiente para colocar 9 degraus? Bem, você pode colocar mais um patamar, seguindo a mesma instrução, e aí a sua escada se torna uma escada em U, que é um outro formato de escada que a gente também utiliza. Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, a gente responde todos os comentários do pessoal aqui do canal. Se ainda não é inscrito, já clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e se curtiu, se serviu para você aprender um pouquinho mais, deixa o dedão naquele like. E aqui do seu lado direito vão estar passando cards com alguns outros vídeos para você aprender um pouquinho mais da engenharia. E aí, acabou?